Boa noite! Está começando mais um Pod 7. Aproveita que você já chegou. Compartilhe o link com alguém. Alguém muito precisa ouvir o bate-papo que nós vamos ter aqui nesta noite. Ó, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não acredito que você ainda não se inscreveu no canal. Inscreva-se no canal agora, tá bom? Vamos lá. Eu estou aqui com o Rony. Rony, tudo bem, Rony? Tudo bem, Bispo. É uma honra estar aqui, podendo participar desse podcast. Me sinto muito grato de estar tendo esse tempo de mesa com você. Poxa, a honra é minha. Você saiu lá de Três Rios para vir aqui gravar com a gente. A gente fica muito feliz e honrado de ter a sua presença. Você que é um produtor musical, mas o podcast a gente começa mais ou menos assim. Quem é o Rony? Rapaz, eu sou um avivalista, louco, apaixonado por Jesus. Decidi entregar a vida no 100% para ele. Sou empresário também, hoje eu trabalho e tenho uma agência de marketing na minha cidade, conduzo uma operação lá com algumas pessoas. E eu falo que hoje eu estou diretor musical, né? Eu estou produtor musical, onde Deus, ele, pela misericórdia dele, pela graça dele, pôde me levar a mais de 8 milhões de pessoas esse ano. Foram mais de 8 milhões de pessoas alcançadas nas redes sociais, centenas de vidas alcançadas, aceitando Jesus através das redes sociais, através desse impacto. E é um sonho, é uma promessa de nação mesmo, que Deus tinha colocado no meu coração sobre me levar para lá. Eu me preparei, me posicionei nisso e hoje eu tô vivendo a promessa de Deus na minha vida. Que legal. Fala um pouco mais sobre o teu trabalho. Você falou que é produtor musical. Fala um pouquinho mais sobre esse teu trabalho. Você hoje mora em Três Rios. Moro em Três Rios. Seu trabalho é lá, claro, e no mundo, né? Eu trabalho na internet. Mas hoje a sua empresa sede é lá. A minha sede é lá. Hoje a minha sede é lá, né? Hoje, como diretor musical, eu já atuei no secular também, tocando fora. Toquei mais de 6 anos profissionalmente, tocando na noite. Produzi diversos shows, produzi grandes artistas até da região lá. Juiz de Fora, Petrópolis, Areal, cidades todas próximas ali. Já pude rodar o estado, São Paulo, Vassouras. Pude rodar no estado de Minas, pude rodar até mesmo para fora. Podendo produzir shows, podendo conduzir ali no ao vivo, né? Isso me trouxe uma bagagem muito grande. E 2 anos atrás, eu decidi largar tudo, Bispo. Desculpa, Bispo. Então, vamos embora. Decidi largar tudo quando Deus me chamou. Eu tava 100% desviado mesmo, fora dos caminhos do Senhor, vivendo o meu sonho de viver de música. Eu falo que a música sempre foi meu sonho, eu vivia de música. Eu sou muito novo, mesmo com 22 anos, mas com meus 20, vivendo de música 100%, um salário incrível, uma carreira bem consolidada até como músico, sendo respeitado, tocando. Eu pude ouvir Deus me chamar de volta, falando, volta pra mim. O seu coração tá na música ou tá em mim? Deus, ele meio que me fez esse questionamento, sabe? Eu falo que a música era o meu Isaac, a música era o meu sonho, a música era tudo que eu sempre quis. E quando Deus me chamou, eu pude ouvir a voz dele, eu larguei tudo. No dia seguinte eu cancelei todos os próximos shows, voltei para o Senhor e hoje eu falo que a relevância que eu tenho na música nem se compara. Desde o dia que eu decidi entregar para ele, falando, não, eu vou fazer para você. E hoje eu não atuo mais no secular, eu atuo apenas no gospel, atuo apenas para ele e não tenho palavras para descrever tudo que Deus tem feito através desses meus posicionamentos. Legal. Mas você falou que já viajou muito. Nós estamos aqui gravando numa grande empresa de turismo aqui da nossa cidade, né? Que é a Chique Viagens de Turismo, né? A Chique cresceu muito, um lugar fantástico, incrível. Quero agradecer toda a equipe, né, da Chique Viagens, na pessoa da Ana Paula, seus filhos, sua casa. A gente tá aqui gravando e não tem como não falar de viagem, né? O nosso fundo aqui, olha que legal, né? Os horários em lugares que são em países, né? Que são muito renomados, Israel, Paris, Londres. Vamos lá, fala um pouquinho dessas viagens a trabalho, se teve algum perrengue, se teve alguma coisa que aconteceu, coisas inusitadas. Tem alguma coisa que aconteceu? Rapaz, sempre tem. Músico na estrada é algo que é terrível. A gente pega boas e ruins, né? Hotéis bons e hotéis ruins, viagens boas e ruins. Quantas vezes já pneu de ônibus furou com a gente, horas e horas na estrada até recuperar. Hotel que... Eu lembro desse hotel maravilhoso, o hotel chamava Conforto, né? Hotel Comfort. Só que de conforto não tinha nada. Era aquele hotel que você olhava e falava, cara, o que eu tô fazendo aqui? Onde é que eu tô me metendo? Cidade de interior, de Minas, aqueles cantões de show. Tem as coisas boas, mas tem as coisas
E, cara, a gente já passou muito perrengue nessa estrada. Quarto que era pra 2, a gente colocando 8 pessoas ali pra poder se trocar de roupa, né? E às vezes não ia dormir, era só uma pernoite ali só pra poder trocar de roupa e fazer o show. Mas a gente pega muita experiência na estrada. Eu falo que se não fosse as agências de viagem, se não fosse isso, talvez auxiliando a gente, dando esse suporte por conta própria, a gente se lasca muito tentando achar. Então a agência, cara, ela facilita muito a nossa vida nisso. Até em viagens pessoais, até. Já tive a experiência de poder, através de agências, tá podendo fazer viagens com a família. Por exemplo, no final de semana eu vou estar agora indo para Cabo Frio com a minha família. Conseguimos, através de uma agência de viagens, poder resolver toda essa parte de hotel, de onde vamos ficar, pontos turísticos, e é impecável. A segurança que passa pra gente é... Com certeza. Mas me conta mais sobre aí o seu você falou que além de produtor musical, você também trabalha com marketing. Sim. E me conta mais sobre o seu trabalho de marketing. Bispo, hoje eu tenho uma agência, uma produtora, chama RBF Produtora, lá na minha cidade. Hoje a gente atua para os grandes players da cidade. Hoje todos os vídeos da Unimed, Sesc, a gente faz vídeos para o Cicomércio, CDL, as gigantes mesmo da cidade. Hoje nós atuamos gravando vídeo para essas empresas. Hoje eu tenho uma operação na cidade. Nós temos um estúdio de gravação lá também. Hoje nós podemos ceder espaços como esse para poder estar gravando. E essa empresa foi uma empresa que Deus tocou no meu coração exatamente quando eu decidi largar. Quando eu decidi largar os shows, largar tudo, eu falei, Deus, eu preciso de um norte, eu preciso de algo. Finalzinho de pandemia. E Deus colocou no meu coração sobre isso. Eu comecei a investir, comecei como fotógrafo, comecei ali como videomaker, fazendo alguns conteúdos pequenos. E Deus sempre colocou muito no meu coração sobre essa expansão. Eu sempre tive essa visão empreendedora de olhar lá na frente, enxergar o futuro lá na frente, né? E decidi investir, apostar nisso. E hoje, graças a Deus, eu tô indo aí pro 3º ano de agência, consolidada na cidade. E hoje eu tenho essa híbrida, né? Tanto uma agência de marketing, a gente cuida de toda a rede social, mas também temos esse lado de produtor, onde gravamos vídeos para esses gigantes de cidade. E por que Três Rios? Porque seu pai é daqui, de Volta Redonda. Hoje eu moro com a minha mãe. Sua mãe mora em Três Rios? Minha mãe mora em Três Rios, minha cidade que eu fui criado. Meu pai era de Três Rios também, acabou mudando para Volta Redonda depois de alguns anos. E eu decidi tocar lá. Eu acredito que eu tenho um coração muito peregrino, eu não me apego a lugar, a uma situação, a um cargo. Hoje eu estou em Três Rios, mas tenho certeza que quando Deus me chamar, hoje eu já preparo a empresa para ela não depender de eu estar, para eu poder voar, e eu tenho certeza que Deus vai me levar às nações, e para onde Ele quiser que eu vá, hoje nós estamos. E essa questão que você falou, você citou um número no início, não sei quantos milhões na internet. Me conta mais sobre isso, que eu fiquei curioso. Rapaz, até eu me surpreendi com o que Deus fez esse ano na minha vida. Eu falo que hoje eu alcancei 8 milhões de seguidores, 8 milhões de pessoas assistindo o conteúdo meu em todas as plataformas digitais. E há um ano atrás eu tinha 800 seguidores no meu perfil, Bispo. Você olha o número e você fala, como? Como é que em menos de um ano você cresceu 45 mil seguidores? Como? Como é que você alcançou essa galera toda? E sem tráfego pago, sem padrinho, sem dinheiro sendo investido. Há um ano atrás, exatamente um ano atrás, em um encontro com Deus onde eu estava ministrando, naquele momento secreto, aquele momento que você está ali na caverna guardado, se preparando para isso, um pastor liberou sobre a minha vida uma palavra profética. Ele me abraçou e falou, cara, eu vejo você sendo levado para a nação. Eu vejo você sendo uma referência na nação e sendo usado na adoração. Só que Deus precisa de alguns posicionamentos seus para que isso possa acontecer. E eu comecei a gerar aquilo dentro de mim, comecei a fazer atos proféticos antes disso. Eu falei, quando Deus ele libera uma palavra profética, eu creio muito que é pra gente se posicionar, então, mediante a ele, falar, pô, eu estou pronto a viver. Deus quer me levar às nações, beleza, então vou fazer um curso de inglês. Deus quer me levar pra poder, ser um evangelista, beleza, eu tenho uma célula, eu tenho uma rede, eu cuido de alguém já. É se preparar pra isso. Eu comecei a me preparar. Até o momento, já tinha gravado alguns vídeos tocando, mas nada profissional. Como eu já tinha produtor, eu falei, cara, eu acho que uma das formas de eu poder alcançar, talvez através do digital. Eu, por trabalhar no digital, falei, vou gravar um vídeo. Eu acredito que o engraçado foi que Deus, ele me surpreendeu, ele mostrou que não foi a minha estratégia, foi ele. Porque a gente sabe que um vídeo, ele performa talvez ali nas primeiras 2, 3 horas. Você postou um vídeo, se ele não engajou nas primeiras 5 horas, a chance dele engajar depois é muito baixa, né? Aquele primeiro time ali que importa. Você tem um vídeo meu tocando tranquilamente, coisas que eu faço em todos os cultos já. Eu já sou diretor musical da igreja já há anos. Decidi postar um momento, Deus soprou no meu coração um momento, falei, beleza, vou postar esse vídeo. 2 dias depois, o vídeo, 1000 visualizações. Falei,
coisa da minha cabeça. Tá bom, né? 1.000 pessoas assistiram meu vídeo. Uma semana depois, o vídeo passou pra 100 mil, depois passou pra 500 mil, depois passou pra 1 milhão. Uau. Hoje esse vídeo tá com 2,2 milhões de pessoas. E através daquele vídeo, muitas pessoas começaram a se interessar mais por produção musical, a olhar pra esse cenário, falando, cara, isso é diferente, é um ponto de vista diferente, é o bastidor, é as vozes guia, como é que funciona isso? Essa estrutura de culto, né? Não é muito comum na massa da igreja brasileira isso, né? Muitas igrejas não têm essa estrutura toda. Comecei a postar sobre isso, comecei a falar sobre isso nas redes sociais e eu tive um crescimento muito exponencial de alcançar muitas vidas, até mesmo fora do país, pessoas me assistindo que eu olhava e falava, caraca, como assim eu já cheguei nesse lugar, sabe? É muito engraçado nessas agendas, a gente tocar numa igreja, eu, caraca, você é minha referência, eu te acompanho. Eu falo, caraca, eu nem sabia que você existia, eu nem te conheço, cheguei aqui agora e você já me acompanha. Só que aí eu olhei pra um cenário, bispo, que foi, beleza, a árvore tá muito bonita, cadê os frutos? Sabe? Eu olhei pro engajamento que eu tinha, eu olhei pra tudo que Deus estava me dando ali de bandeja, eu falei, tá bom, cadê os frutos disso? Porque eu quero construir um império pra mim ou um reino pra Deus? Eu me peguei diante dessa situação e eu falei, cara, eu preciso virar o jogo. Foi onde eu comecei a fazer projetos e movimentos para poder transformar o meu perfil em um perfil de evangelismo e não apenas de direção musical. Eu fiz o projeto de Provérbios que você participou, eu fiz diversos outros projetos. Vidas foram alcançadas através desses projetos, pessoas aceitando Jesus através desses projetos. E eu falei, mais importante que o engajamento é ter fruto, né? Uma árvore sem fruto, Jesus mesmo amaldiçoou uma árvore dessa e falou, cara, você é que agora porque você tá errado. Acredito muito no fruto, até por conta de discipulado, por entender que é muito bacana tudo isso, mas eu tô fazendo para glorificar o nome de Deus ou eu tô fazendo talvez pra uma vaidade minha? Você se para muito, se depara com essa situação e é uma linha muito tênue entre uma vaidade ou, de fato, o seu chamado, o seu ministério. A sorte é que eu tive bons discipuladores que conseguiram me orientar nesse meio, falando, cara, você precisa virar esse jogo e talvez usar, de fato, para ganhar almas para Jesus. E hoje, por isso que eu falo que eu estou diretor musical, mas o meu coração queima por servir, por vidas. O lema da Projeto Vida, eu sou na Projeto Vida há mais de 6 anos e eu carrego isso no meu peito, que é a minha paixão por vidas. Muito, muito, muito bom. E como que é ser produtor? Porque você era produtor musical secular. Secular. E aí você de repente muda. Você larga tudo que você fazia como produtor musical e aí você pega e vai fazer a mesma coisa, mas de um outro formato. Uhum. Como que foi essa entrega? Como que foi essa ruptura? Me explica um pouquinho sobre isso, porque o grande detalhe, Rony, é quem está assistindo, ele entender a mensagem, né? Sim. Que é o principal. Porque a gente está falando de vários assuntos, mas quando você toca num assunto que fala, olha, eu era um produtor musical de sertanejo e de repente eu parei com tudo para ir ser produtor musical de uma igreja. Cara, como foi essa voz? Como foi esse momento? A gente tem que ter um sacrifício para fazer isso, porque os boletos chegam, né? E aí? Sim. Eu vivia 100% da música, um salário incrível, final de pandemia, 18 anos, 18, 19 anos ali, vivendo talvez o auge, vamos dizer, musical na minha percepção para o momento. E eu fiz um voto com Deus, porque eu tava num show, tava fazendo um show nesse dia, o cara sentou assim, ficou me olhando, um tempão, me olhando, falei, pô, o que esse cara tá querendo comigo? Você se questiona, você às vezes tá num ambiente, pô, de uma boate, de um bar, você tem que ficar mais atento nesse sentido, né, mesmo profissional. Eu fui na mesa cumprimentar ele, que me incomodou muito, ele tá realmente me olhando o tempo todo. Entre um bloco de uma música ou outra, a gente parou, fez um intervalo no show, eu fui lá conversar com ele. Ele virou pra mim e falou, cara, o seu show é incrível, sua presença de palco é incrível, é nítido ver que você toca muito bem, mas eu sentei aqui porque Deus mandou te dizer que ele tá morrendo de saudade de você. Só isso. Muito obrigado. Levantou e foi embora. Isso foi numa sexta-feira. Eu não consegui dormir aquela noite. Deus falou comigo, eu tô com saudade de você. Eu, há muito tempo afastado, liguei para um pastor que era referência para mim naquela madrugada, em adoração. Falei, pastor, tem como a gente se encontrar hoje? Tô passando por um momento assim, assado, eu preciso de um apoio. Sentei na mesa com esse pastor e eu falei, pastor, me explica o que é adoração, porque eu acho que eu me perdi. Me explica o que é adoração de verdade. Ele conversou comigo e ali eu fiz um ato profético com ele. Eu falei, mesmo desviado na época, eu falei, ô pastor, eu sei que tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Eu gostaria de fazer um ato profético com você aqui agora.
Eu creio nesse Deus que me chamou, eu sei que foi ele que mandou aquele cara ontem lá. E se ele falar comigo hoje, é meu último show. Eu cancelo tudo, eu abro mão de tudo. Mas não é alguém vir falar comigo. Não, é eu e ele a parada, cara. E eu fui fazer o show. Fui à noite fazer o show. Até pagode. Era um show, um sítio fechado. Droga começou. Tudo que você possa imaginar tinha naquele lugar. Sinal de telefone não pegava. Era Vegas, praticamente, vamos dizer assim. Ali, fui passar o som. A corda do violão arrebentou. O meu Mac queimou. Na minha frente, não ligava o computador. Sobreaqueci, não ligava o computador. Tudo de errado que você poderia imaginar aconteceu. Eu falei, cara, como é que eu vou fazer esse show? Saí rapidamente. Fui lá pra fora, num estádio assim de futebol, num campo de futebol que tinha. De costas pro evento. DJ já tocando. Do nada eu escuto um silêncio, bicho. Um silêncio, cara, eu nunca tive essa paz, esse silêncio. Olhei pra trás e falei, pô, Luiz, acabou, aconteceu alguma coisa, bicho, né? Olho pra trás. Já tava tudo dando errado mesmo. Luiz, acabou. Hoje não é o dia. Eu olho pra trás, tá todo mundo cantando, o Move cortando, todo mundo se divertindo, só que eu não via mais nada. Bate aquele desespero, do nada eu escuto uma voz. Hoje é o último, então. E o som voltou. Eu me arrepio de falar, porque ali eu tive uma experiência de Deus falar comigo. Eu pude ouvir a voz dele falando, então hoje é o último. Voltei pra lá, encerrei o show. No dia seguinte, eu liguei pro meu empresário, liguei pro meu pai, liguei pra todo mundo que tava comigo ali, junto, na época, com a banda, com tudo. Eu falei, eu tô cancelando todos os próximos 30 shows que a gente tem marcado. Pra mim acabou, hoje é o último. Todo mundo ficou, como assim? Cara, seu trabalho, não. Beleza, não pega mais shows, continua fazendo esse que já tem. Eu falei, não. Hoje é o último. Eu fiz um ato profético diante do altar, que hoje seria o último. Voltei pra Jesus no dia seguinte, no domingo, assim, no dia seguinte eu já entreguei minha vida no altar de novo. Eu falei, eu tô de volta, pai. Desculpa por ter saído, eu me perdi no meio do caminho, mas eu tô de volta. Você me aceita de volta. E aí começou a construir todo aquele Comecei a construir tudo isso. Já... Passei um tempo de banco, um tempo sendo cuidado, sendo tratado, sendo discipulado, porque a gente volta do show com a vaidade muito aflorada, porque a gente ali tá buscando aplauso, a gente tá buscando a validação. Da vaidade que todo mundo fala, a música é muito vaidosa, muito secularmente, né? Isso é uma realidade? Cara, é. Por que eu digo que é uma realidade? A diferença do músico do altar e o músico de fora é a intenção. Por que eu falo que é a intenção? Quando o músico ele tá lá fora, ele tá buscando aplauso. O aplauso e a validação é importante. Porque é um trabalho. Ele quer saber se ele tocou bem, ele quer descer lá sabendo, pô, o solo foi legal. E aí, eu cantei bem? Tô bem, né? Pô. Ele tá nessa proposta. Ele vai com essa intenção, ele vai buscando um aplauso. Quando acaba a música, aquele aplauso da plateia. Elogio. Só que quando você sobe pro culto buscando o aplauso da plateia, você tá errado. Ali você tá conduzindo. Então, quando eu voltei, eu tive um discipulador que pôde me ensinar sobre isso de novo. Você não tá aqui buscando uma vaidade. A gente não tá preocupado se você é bom. A gente não tá preocupado se você é um produto musical. A gente tá preocupado com você. Né? Então eu pude ser tratado nesse ego, eu pude ser tratado nessas áreas da minha vida e que me preparou para voltar pro altar. Não voltei de cara, eu fui preparado para voltar pro altar. E eu quero agradecer até mesmo a minha líder, a Diana, se você estiver assistindo esse podcast, porque ela acreditou em mim quando nem eu acreditava. Ela olhou para mim e falou: você aceita ser o diretor musical da igreja? Eu preciso de alguém. Eu, como líder do louvor, eu não tenho, talvez, a técnica suficiente para guiar essa área. Eu posso guiar discipulando, cuidando, orientando, fazendo escala, tudo bem, mas a parte técnica, ou vamos ver, valendo 3 pontos, vamos dizer assim, eu não tenho essa base. E eu preciso de alguém que entenda. Você gostaria de fazer isso aqui? Eu nunca tinha trabalhado no gospel, nem imaginado viver disso. Falei, beleza, eu posso servir na igreja. E começou assim. Começou com ela me viu líder antes até mesmo de eu me ver líder. E eu falei, beleza, eu posso confiar em você, eu posso acreditar em você nesse sentido. E ela falou, isso pra mim, tá bom, eu agarro essa oportunidade. Eu vi como Deus me dando uma oportunidade ali, eu falei, tá bom, eu vou fazer o meu melhor aqui. Uma igreja local, igreja de 100 membros, 200 membros na época. Tocando, fazendo o máximo de excelência possível. Eu peguei tudo que eu tinha aprendido de bagagem no sertanejo, tudo que eu tinha pegado de bagagem lá fora. Falei, vou aplicar aqui dentro agora. Se lá fora pode ser excelente, por que aqui não pode ser excelente? Se lá fora é o melhor som, por que a gente aceita o pior aqui dentro?
Se lá fora a galera ensaia, se você não toca, você não faz parte da banda, porque aqui dentro a gente vai aceitar tudo isso. Muitos defendem o que importa é o coração. Só que a Bíblia inteira, ela me dá base de como é que a adoração tinha que ser feita. Se quando é presença errada, morre. Eu falei, a gente não pode brincar com isso. A gente tem que buscar ser os melhores aqui dentro. Eu acredito muito que um som e técnica deve andar lado a lado. Uma não invalida a outra ou é mais importante que a outra. As duas são importantes. Você fazer com excelência pro Senhor. Eu fui buscando isso e calhou do vídeo e calhou de hoje nacionalmente eu tá falando por direção. Viralizou. Você cresceu. Deus me levou expandiu. Pra nação e depois disso eu comecei a, de fato, acompanhar mais pessoas, outros artistas. Eu comecei a tocar com mais gente no gospel, que eu só tinha feito no secular e eu nem quis voltar a viver de música tocando na estrada. Eu falei, não, vou tocar minha empresa aqui agora, vou tocar outra coisa. Só que Deus falou, não, você não tá entendendo. Lembra que eu falei lá atrás que a música era meu Isaac? Uhum. Deus nunca quis o Isaac de Abraão. Deus queria o coração de Abraão. Senão ele não teria permitido matar ali e falar, não, tá tudo bem, eu queria ver. Deus nunca quer ser o Isaac, ele sempre quer ser o coração, né? Hoje eu falo que Deus lá atrás, ele pediu meu Isaac era viver de música. E eu mostrei pra ele que o meu coração era dele, não da música. Hoje, graças à minha entrega e ele ver que o meu coração tava nele, ele me devolveu a música agora com uma potência que eu nunca imaginei. Falei, toma seu Isaac de novo e agora vive pra mim. Só que agora você não vai ser pai de um, você vai ser pai de multidões. Agora você não vai produzir um. Você vai poder falar de música e de excelência no altar para uma multidão, para uma nação. Eu falo que hoje eu tô com o meu Isaac de novo nos braços, só que entendendo que ele só queria o meu coração. Sabe? Muito bom. Você tá ligado? Você tá percebendo que quando a gente dá um passo, Deus ele coloca o próximo passo para que a gente possa ser guiado. Às vezes a gente não tem a coragem e a ousadia de dar o passo, né? Eu sempre falo que na verdade, às vezes não são os mais inteligentes, os mais preparados que vão vencer, mas sim aqueles que têm mais coragem, né? Que existem momentos que a gente precisa ter coragem para tomar as decisões. E é disso que a gente está falando aqui, de coragem para tomar as decisões no momento certo. Bom, eu adorei o papo com o Rony, quero já agradecer o Rony, mas antes, Rony, da gente finalizar, eu queria muito que você deixasse uma mensagem final para quem está nos assistindo e às vezes precisa tomar uma decisão assim na vida, sabe? Tomar aquela decisão assim, talvez está num trabalho que o incomoda e talvez está em algum trabalho que ele não se sente bem nesse trabalho e precisa fazer talvez uma transição de carreira ou uma entrega genuína à mudança que é necessário, mas eu queria que você deixasse sua mensagem. Com certeza. Eu costumo dizer que o cômodo não ativa o sobrenatural. Quando a gente está em um ambiente de deserto, você talvez está passando por um deserto na sua vida, você está passando por uma situação que você está se vendo sem saída. Deserto é você olhar para um lado, olhar para o outro e você só vê areia, você não vê uma solução. Tudo que às vezes você vê é apenas uma miragem, não é real, né? Estudando sobre isso, a única forma de você sair do deserto é você olhando para o céu. Você seguir pelas estrelas e fala, beleza, aqui então é o meu norte. Eu passei por um tempo de deserto na minha vida, um momento de transição, onde ele me ensinou sobre eu te coloquei num deserto para você poder voltar os seus olhos para mim. Quando você olha para o céu, você sai do deserto. Você só sai desse deserto quando você de fato parar de fazer com as suas forças e confiar em mim. Eu falo que quando você está na crise, você está a um passo de viver o seu maior testemunho, a sua maior entrega. Só que no altar, muitas pessoas acham que você recebe e por isso você entrega, só que é o contrário. No altar você entrega e depois você recebe. O altar primeiro é entrega, o altar primeiro é sacrifício. Então você que está passando por um momento difícil, um momento que você está olhando e você está se vendo sem saída, assim como eu também passei, assim como eu também olhei depois de tudo isso, eu falei, como é que eu vou fazer para pagar as contas? Deus proveu. A partir do momento que eu coloquei meu coração nele, eu falei, eu estou seguindo a tua vontade, não vivendo pela sua permissão. Depois que eu entendi isso, a minha vida ela rompeu de uma forma absurda. Então confie em Deus e viva de fato esse propósito. Porque aquele versículo, né? O Senhor é o meu pastor e Ele não vai me faltar. É como Davi, né? Tira tudo, só não tira a tua presença. Quando você entende sobre isso, sua vida rompe. Rony,
muito obrigado pela sua presença, pelo seu carinho, de ter vindo de Três Rios para cá. Amanhã temos um evento juntos, será incrível. Obrigado, beijo no coração, beijo lá naquela igreja abençoada de Três Rios, pastor Silas e família inteira de Três Rios. Amém? Amém. Deus abençoe. Ó, eu vou ficando por aqui, mas antes, se você vai viajar, ó, chiqueviagens.com, a melhor agência de viagens, para quem vai fazer tudo para você. Você só vai curtir sem dor de cabeça, tá bom? Aí entra nas redes sociais, segue a Chique nas redes sociais também. Aproveita, siga o nosso Instagram, pod7.tv, e não se esqueça também de se inscrever no canal aqui no YouTube. Deus abençoe. Beijo no coração. Para você não se preocupar, a Chique tá aqui para te ajudar. Isso aí.